puro o candelabro. Então vamos ver. O Êxodo 27:1 fala: farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura. Ou seja, ia ser um altar quadrado. E 3 côvados a sua altura. Seria um altar quadrado. Eu já disse para você que um côvado é 45 centímetros. É mais ou menos assim. 45 centímetros. Então, esse altar do holocausto, o que tem isso a ver com a nossa vida? Veja bem, é que no altar do holocausto, amados, é onde os animais seriam sacrificados como uma oferta a Deus. Quando você faz churrasco, não sobe aquele cheirinho gostoso, aquele cheiro ali que entra na nossa narina, que é bom, é como se aquela oferta ali fosse chegar até a Deus, né? Chegaria até a Deus como oferta para a remissão dos pecados do povo. O animal seria ali sacrificado para que o povo fosse perdoado. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. É por isso que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi morto, conforme conta Isaías 53. Após o arrebatamento da igreja, vai ter salvação? Vai. Só que aí a pessoa vai ter que derramar seu próprio sangue. Vai ser aquele período para ela comer, viver, vai ter que ter a marca da besta na testa ou na mão. Quem não tiver não vai poder negociar. Resultado, a pessoa vai morrer de fome. Né? A pessoa vai ser perseguida, vai morrer. Aí ela vai ser salva. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há salvação, queridos. Aquele altar era através do altar que eles teriam comunhão com Deus. Queridos, é através do altar de Cristo que nós temos comunhão com Deus. É por isso que em João ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que a Bíblia diz que não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Para se aproximar de Deus, tem que aceitar o sacrifício do altar. Certo, amados? Veja bem, glória a Deus. Ali, naquele altar, o povo admitia a culpa. Para eu ter comunhão com Deus, eu tenho que admitir a minha culpa. A pessoa pode até estar na igreja desde pequeno, mas para se ter comunhão com Deus, com o Altíssimo, temos que reconhecer a nossa culpa. Depois do versículo 18, nos fala sobre o pátio. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada lado de 50. A altura de 5 côvados, as cortinas serão de linho fino, torcido, mas as suas bases serão de cobre. Aqui era o pátio, aonde eles iriam ficar. Tem as medidas. Então, o pátio, ele era também conhecido como átrio. Então, veja bem, ele tinha uma área cerca de 45 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura. Nesse pátio, queridos, havia 60 colunas com base de cobre distribuídas no pátio. Então, entre elas havia faixas e colchetes de prata por onde eram penduradas as cortinas. Nesse local, irmãos, era onde era realizado o serviço do tabernáculo, como a purificação que era preciso, o sacrifício de animais, era onde ficava esse altar, era ali que tinha a matança dos animais para oferecer a Cristo, certo, queridos? Somente os israelitas, cerimonialmente limpos, podiam ter acesso. Só podia ter acesso os israelitas limpos. Ou seja, só pode ter acesso, olhando agora o lado espiritual, você que é limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Não tem como se aproximar de Deus, do altar,
se não formos limpos pelo sangue de Cristo. E finalizando, nós vamos ver no versículo 20, o candelabro, o azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Esse candeeiro tinha que ter fogo nele direto. Dia e noite tinha que ter fogo, o ano todo. Você sabe que fogo é símbolo do Espírito Santo de Deus. Então ele tinha que ser mantido aceso continuamente. E para isso ia precisar de azeite. Você vê, fogo é símbolo do Espírito Santo. Azeite é símbolo do Espírito Santo também. Tinha que ser um azeite puro. Esse azeite tinha que ser extraído da primeira prensa, porque a prensa aperta a azeitona, sai azeite, depois aperta de novo, depois aperta. Esse azeite tinha que ser no primeiro aperto, na primeira impressão, certo, queridos? Esse azeite, amados, simboliza o quê? O Espírito Santo em nossa vida. Tinha que ter fogo ali direto. Então, esse fogo, esse azeite, representa o Espírito Santo na nossa vida. Queridos, tem que ter fogo na nossa vida direto. Nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus todo dia. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo todo dia. Nós temos que orar todo dia. Para quem é pentecostal, a palavra de Deus diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Fala em mistério com Deus. Lógico que não adianta eu ficar falando em língua aqui se você não tiver interpretação. Eita, glória! Glória a Deus. Então, meu querido, minha querida, seja cheio do Espírito Santo. Terminando aqui, eu vou orar. Eu quero orar em línguas, quero falar em mistério com Deus. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Ora, você que é pentecostal, você que é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas todo dia, clame a Deus, seja cheio do Espírito Santo todo dia. E outra, a cada dia vai estar apertando o cinto. A cada dia que aproximar a vinda de Jesus, queridos, as lutas, as batalhas, elas vão se intensificar e só vai resistir o crente cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Queridos, eu não tenho nada contra a igreja ter luzes, ter fumacinha, ser preta, até porque a minha é preta, pelo menos o altar tem tudo isso aí, mas o que nós precisamos, glória, Ramaia, não é da luz, não é da fumacinha, não é da cor preta, nós precisamos é de ser cheio do Espírito de Deus. Como eu disse, eu não sou contra não, a minha igreja também tem luz, tem fumacinha, altar preto, né? Tem, mas eu sempre deixo claro para a minha igreja, o que a igreja precisa é do poder de Deus, é do poder do Espírito Santo, aleluia. Tem muito lugar aí que a igreja está preta, cheia de fumacinha e de luz. Mas como é que está o poder do Espírito de Deus? Como é que está o poder do Espírito de Deus na vida dos crentes, na vida do pastor, na vida do povo? O fogo tem que estar aceso. O fogo tem que ser todo dia. É este fogo, é este poder, é esta unção que vai levar você a dar testemunho, que vai levar você a ganhar almas, que levará você a dar frutos em nome de Jesus. É esse poder que vai levar você a orar pelo enfermo, a impor as mãos pelo enfermo, a falar com ousadia e intrepidez do amor de Deus pela humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Oricanta, arábia, suricaia. Pode beber a água. Aleluia. Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus, seja com todos vós hoje e sempre. Mantenha esta chama acesa na sua vida. Aleluia.